No Brasil, a gente sabe, tem uma rivalidade que simplesmente divide o país. Mas e se, só por um instante, essa rivalidade toda se unisse por um objetivo muito maior? Imagina só os dois maiores campeões do Brasil tendo que encarar, juntos, os gigantes do futebol mundial. Então se prepara porque a batalha pelo título de melhor clube do mundo já começou. E olha só o centro dessa história toda. É uma imagem que, sinceramente, parecia impossível. De um lado, o Flamengo, do outro, o Palmeiras. É isso mesmo, os maiores rivais do futebol brasileiro, lado a lado, unidos por uma causa, representaram o Brasil na briga pelo título de melhor time do planeta. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Será que dá para encarar? A jornada para chegar até aqui foi, assim, épica. Mas o desafio que vem pela frente, bom, é de uma proporção que o nosso futebol não vê há muito, muito tempo. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender de verdade o tamanho dessa história, a gente precisa olhar para os fatos. É isso mesmo que você está vendo. Os dois gigantes da América do Sul foram oficialmente indicados a um dos prêmios mais desejados do futebol mundial, o Globe Soccer Awards de melhor clube do ano. Mas o que é esse tal de Globe Soccer Awards? E por que essa indicação é tão gigante para o futebol brasileiro? Vamos entender o peso desse prêmio. A gente não está falando de um prêmio qualquer, não. O Globe Soccer Awards acontece lá em Dubai e reúne, a nata do futebol mundial. É uma cerimônia que celebra os melhores, entre os melhores, em escala planetária. E a história desse prêmio já mostra o nível da coisa, né? Desde 2010, ele já premiou lendas como Cristiano Ronaldo, que levou 6 vezes. E o último campeão, nada menos que o gigante Real Madrid. É nesse patamar que Flamengo e Palmeiras estão entrando na briga. E por falar em patamar elevado, a concorrência ela é um pouco intimidadora. A lista de adversários nessa disputa é de arrepiar qualquer um. A concorrência é simplesmente formada pelas maiores potências do mundo. Pense em nomes como Bayern de Munique, Chelsea, PSG, Barcelona. É, sem brincadeira, uma verdadeira batalha de Davi contra Golias. Mas calma lá, se os nossos clubes chegaram até aqui, não foi à toa. Eles conquistaram o direito de estar nessa briga com muito suor e, claro, futebol de altíssimo nível. E o motivo dessa indicação está bem claro. Eles foram os protagonistas da maior final de Libertadores dos últimos anos. Foi essa batalha histórica que chamou a atenção do mundo e colocou os dois nessa disputa. Então, o ponto central é esse. A glória aqui no continente foi o passaporte para esse desafio global. Eles mostraram o valor deles aqui, e agora o mundo inteiro está de olho. E é aqui que a história fica ainda mais legal. Porque o resultado não depende só do que acontece dentro de campo, depende e muito da força da torcida. O processo é bem simples. Primeiro, tem uma votação pública na internet para definir quem vai para a fase final. Depois disso, o grande campeão é decidido por uma combinação de votos do público e de um júri de especialistas. Ou seja, o voto de cada torcedor é fundamental, principalmente agora, nessa primeira fase. É a mobilização da torcida brasileira que pode, literalmente, empurrar o Flamengo ou o Palmeiras para a grande final contra os gigantes da Europa. E assim, a gente chega no momento da verdade. Com tantos times poderosos na disputa, com milhões e milhões de euros em campo e um monte de história de glória, a pergunta que fica é: no final das contas, só um clube vai ser coroado. Apenas um vai poder ser chamado de o melhor do mundo em 2025. Será que a garra do Palmeiras ou a nação do Flamengo conseguem superar todo o poderio europeu? A batalha já começou e a decisão começa com o voto de cada torcedor. A questão agora é: qual deles tem o que precisa para colocar o Brasil de volta no topo do mundo?